Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais um grande dia, mais uma grande tarde para gravar o nosso quarto episódio do Pode Descomplicar. E como a gente é nojento mesmo, é ousado mesmo, vamos falar sobre um assunto que a gente domina quanto? Zero! Ou quase zero. Mas o nosso convidado tem toda a expertise necessária para isso. Responsabilidade. Maravilha. Então vamos lá. Hoje, no nosso Pode Descomplicar, nosso quarto episódio, a gente não pode começar sem antes pedir para você seguir @EnjoyEducação, o mecanismo, a empresa que está empregando todos os esforços para transformar você, empresária, a começar a seguir o caminho dos grandes. Você não precisa mais se deslocar do Espírito Santo, meu amigo. Essa empresa tem tudo que você precisa para te ensinar a ser um empresário de verdade. Tudo que a faculdade pode ter te entregado de administração, aqui você vai aprender na prática. Vamos lá, hoje a gente está aqui com o nosso amigo João. Aê, João, maravilha. É um prazer João, estar aqui. Cara, que maravilha, é uma honra para a gente poder estar aqui com você. Você que vem se destacando nesse mercado extraordinário, totalmente novo. Começa aí falando um pouco quem é o João, o que ele faz, a empresa dele, como ele está transformando a vida das pessoas e descomplicando os negócios. Cara, obrigado aí pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui nessa mesa. É claro que eu sou conhecido como cara da estratégia, né? O cara do marketing, o cara da estratégia, mas vocês são os que fazem o negócio acontecer, a roda girar. Então, é um caminho ali em conjunto, né? Tem que ter a estratégia por trás, mas tem que ter o cara ali também. Então, meu nome é João Musso, hoje eu sou estrategista de digital, posicionamento, marketing, autoridade, mas eu venho de 16 anos de mercado financeiro, então passei aí nos principais bancos, cooperativas, tive a oportunidade de inaugurar a primeira cooperativa de creche aqui no Espírito Santo, fui de estagiário até alta liderança, participei da gestão, e aí em 2024 eu tinha muito esse caminho para mim de gostar de marketing, estratégia, e era algo que eu queria montar a minha empresa, me tornar empreendedor. Então, eu só ouvia falar o quanto é difícil, agora eu vim ver na prática como que é mesmo, ser difícil. Então, é realmente um mundo completamente diferente, sair da CLT para o empreendedorismo, ainda mais para o digital, num mundo que tem mudado assim tão rápido. E quando a gente fala de rapidez aí, tem IA, tem tudo no meio que a gente traz aí. Mas é um prazer estar aqui com vocês. É verdade. Antes de tudo, deixa aí pra gente as suas redes sociais destacadas logo no início desse episódio, pro pessoal te seguir, para poder aprender muito com você lá. Isso aí, ó. @João Musso, meu Instagram pessoal, @GowDigital, GOW Digital, para você ver sobre autoridade, sobre marketing, posicionamento, pode seguir lá. Maravilha. Quem é que vai inaugurar, então, para descomplicar o marketing, para falar desse episódio de hoje? O tema de hoje vai ser marketing digital versus marketing de relacionamento. Vai ser quase que uma cariação aqui. 3 do marketing de relacionamento contra o João aí do marketing digital. Pesado, vai ser uma briga intensa, né? Sabe o que acontece, João? Conta aí, cara, é uma briga intensa pra você? É uma briga intensa, principalmente porque de 15 anos pra cá a internet deu um big salto, Sim. né? Então, assim, a gente viveu aqui, eu não sei se a gente ainda vive, João vai esclarecer isso pra gente, vai descomplicar, se a gente ainda vive o momento auge da rede social, e aí você aparecer nas mídias sociais, ou se ainda tem valor, tem firmeza, aquele pacto bigode, olho no olho, aquele relacionamento pessoal. É um dilema sensacional para a gente conseguir descomplicar aqui hoje, né? Eu acho que contextualizando o que a gente tem para fazer aqui hoje, eu acho que esse é o caminho. Óbvio que o Dr. Israel e o Dr. Michael vão conseguir complementar essa contextualização. Meu amigo, então vamos começar. Primeiro, qual a diferença descomplicada, para quem não entende nada como a gente, do marketing de relacionamento para o marketing digital? Então, o marketing digital, ele é o mercado online, né? Quando a gente está falando do digital online, redes sociais, plataformas, e aí vem de várias formas. Quando o pessoal fala... Hoje eu até nem uso mais o nome rede social, eu uso muito plataforma social. Que as redes sociais eram para nós falar com nossos amigos, falar com familiares, hoje não é utilizado mais para isso. As redes sociais transformaram plataformas para negócio, para impulsionar a empresa, impulsionar pessoas, impulsionar marcas pessoais. Então, eu concordo muito disso, e o marketing de relacionamento é aquele que a gente conhece muito bem. Nós que somos mais de interior, são pessoas que vêm de nome, de trajetória, de carreira, e transformaram o seu nome em empresas familiares também, que foram passadas de pai para filho,
e tem trabalhado aí no mercado, constroem o seu nome e vem muito pela indicação, pelo relacionamento. Então, eles constroem um nível de confiança, uma autoridade tão grande que consegue escalar e manter o seu nome ali. Então, as pessoas estão tentando agora, vem fazer isso no marketing digital. Houve um embate ali muito grande, pessoas acharem que ia perder mercado pro digital, mas agora o mercado digital, até com essa automação, essa escala, esse ruído tão grande, que é tanta informação, e muito influenciado pela IA também, as pessoas estão se cansando e estão voltando mais ali pro físico, pro offline. Não que o digital vai sair, porque é uma realidade hoje que a gente não vai conseguir ficar sem. Mas elas estão cada vez mais conectando com pessoas próximas, por exemplo. Antigamente, quando a gente via um grande influenciador, o Thiago Nigro de finanças, né? Era um cara que você admirava e você compraria qualquer produto dele. Hoje você vê ele muito distante. Se tiver um cara que entende finanças aqui no município e que ele se posiciona no digital, você vai comprar desse cara, porque ele está mais próximo, ele tem relacionamento. Então, os mundos estão se misturando. Eu percebi isso, cara. Isso que você acabou de falar, eu percebi isso recentemente. Porque os medalhões que antes apareciam e a gente comprava só por ser um medalhão, ele era medido pelo número de seguidores. Se tem muitos seguidores, é bom. Pronto, compra e acabou a conversa. Hoje não tá assim mais, realmente. Nem um pouco. Eles estão tendo que se provar, apesar de já terem se provado, né? Como você vê essa mudança atual do digital partindo para essas dificultações realmente, até mesmo para quem já está bem posicionado? Antigamente, uma das maiores métricas, ou a maior métrica, era seguidores. Quem tinha seguidores tinha autoridade. Isso caiu por terra, tanto que as novas plataformas digitais, quando a gente fala, por exemplo, o nosso universo ali, quando a gente vê o TikTok. TikTok é um gigantesco e é um universo, assim, que eu tenho certeza que ele é pouco explorado ainda nos interiores, pelos negócios. Mas eu tenho certeza que hoje, para o negócio de vocês, o TikTok não faz a menor diferença. Então, tem que ver se o posicionamento para vocês valeria a pena. Só que por que eu falei TikTok? Ele já é uma plataforma que o número de seguidor para ele é irrelevante. Você pode ganhar muito mais dinheiro de um cara que tenha 1 milhão de seguidores. Por quê? Vai depender do seu conteúdo, do seu posicionamento e do porquê que você está ali. Quem é você? Se as pessoas vão confiar em você. Então, isso lembra muito isso daí que a gente fala do marketing de relacionamento. Você, para estar numa praça, independente do seu nicho, no seu segmento, para as pessoas confiarem em você e para comprar do seu preço, deve ter o quê? Confiança, confiar em história, trajetória. Então, o digital está igualando um pouco isso. Hoje, quem tem bagagem, quem conhece, quem tem trajetória, quem tem nome, consegue escalar o que antigamente dependia muito de seguidores. Antigamente, por isso que a gente vê muitas pessoas medianas, mas tinham 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores fazendo rio de dinheiro aí, né? Como eles falavam o número lá, o 6 em 7. 6 em 7. Isso aí, faz os lançamentos e tudo mais. Rapaz, eu tenho percebido que para você virar o jogo nessa nova rodada de negócios com propaganda, eu posso usar esse termo público, você vai ter que falar cada vez mais, aproximar mais você do público que você quer, do seu público-alvo, do seu propósito de vida. E isso está conectando, não está conectando a real propaganda com a real empresa ou empreendedor que está se vivendo por trás dessa propaganda. Eu estou percebendo, João, e aí você pode conversar aqui, descomplicar essa informação, que eu concluí que quando o pessoal do marketing veio para fazer o marketing comigo, ele falou assim, a primeira coisa, faz o seu storytelling, né? Conta a sua história, a história da sua empresa, o que você está fazendo, qual é o seu propósito, qual é o seu público-alvo. E na grande maioria das vezes que eu converso com um empresário empreendedor que está começando, ou às vezes aquele cara que já tem anos, décadas de negócio, o cara não tem um propósito. Ele simplesmente falou assim, eu vou atrás de dinheiro, eu tenho que vender, eu tenho que fazer um serviço, eu tenho que começar alguma coisa, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para conseguir alguma coisa, o meu retorno, meu sustento. Só que hoje, o que se percebe é que o público está comprando propósito. Está comprando história. Sim. Fala então um pouco mais disso. Como é que o empresário, como é que o empreendedor que está nos ouvindo agora, o que ele precisa se preocupar para poder lançar a mão no mundo, para as pessoas começarem a ver, dar para ele essa confiança, essa credibilidade para fazer negócio com ele? Isso daí é interessantíssimo e é o que a gente chama de Trust-Based Acquisition, que é a aquisição pela confiança. Só que hoje, por exemplo, pessoas compram de pessoas.
pessoas não compram mais de empresas. Isso é um movimento que já está consolidado. As pessoas não confiam mais em empresas. Então, por exemplo, hoje se você fizer um anúncio, né, seja no Google, seja no Instagram, seja qualquer plataforma social, da sua empresa rodar um anúncio, você vai ver o engajamento, né, um custo por clique, um retorno X. Se for você, o dono da empresa, colocar o seu rosto, o seu nome lá falando, isso vai ser triplicado ou quadruplicado, né? E o porquê? Pessoas compram de pessoas. As pessoas querem confiar em você, o dono da empresa, a sua história, como que você veio, quais são os seus erros. Só que aí que eu entendo, por exemplo, eu sei que vocês são muito bons no que vocês fazem. Vocês chegaram onde vocês chegaram por causa disso. Só que é uma certa exposição, vocês trazerem a história de vocês e às vezes terem que mostrar vulnerabilidade para ganhar confiança. As pessoas não compram produtos nem serviços, elas compram história. Exatamente. É isso? Hoje elas têm comprado atualmente. história. Esse é o lema hoje. Só que o que as pessoas têm confundido também é que é para a internet só contar história. Não, você tem que ser intencional. Você vai contar essa história para quê? Essa história vai agregar para quê? Qual o funil de vendas? O que você vai casar ali? Por exemplo, você tem uma empresa, você tem negócio, tem serviço, você tem a sua plataforma por trás. A sua história vai conectar, vai casar com o que você quer vender, o que você quer escalar. Então, é essa estratégia que faz toda a diferença hoje para o cara ascender no digital. Hoje a gente vê, por exemplo, várias empresas fazem um perfil no Instagram, aí vai fazer aquelas postagens, produtos, fala de produto, serviço, promoção, pelo amor de Deus, não use esse não promoção. Eles querem ver rosto, querem ver o empreendedor lá. E eu tenho um ponto interessantíssimo. Eu acho que aqui eu sou o decano dessa mesa. E eu percebi... O que é decano, Isaac? É o mais experiente da mesa. É o mais experiente da mesa. Explica aí pra gente. Eu não sei se todo mundo do público conhece, não. O decano é o mais experiente. Isso. Decano, década, 10 anos, né? E eu percebi uma grande, João, uma grande virada. Quando eu tomei contato com redes sociais, a gente estava falando de um programa que era talvez o precursor ali do Facebook, hoje do Insta, que era o Orkut. E a gente trocava mensagens pelo MSN, né? O primórdio. E eu vi que... Eu percebi que a gente tinha redes sociais. Em determinado momento, essa rede social não é mais social, não é mais para socializar com pessoas. E hoje você vê nitidamente que é rede de negócios. Isso, você explora. Então, aconteceu essa mudança. E me parece muito nítido que agora a gente está numa situação de que tem tanto ruído que volta a ter valor a pessoa. Eu, quando iniciei a minha carreira na advocacia, como que nós captávamos cliente? Dentro do seu próprio ciclo. E a captação era dentro do seu relacionamento pessoal. Era o seu familiar, era o seu vizinho, você não tinha ali uma exposição midiática e o alcance era o alcance da sua reputação como ente da sua sociedade, na sua comunidade, como ente na sua igreja, como ente no seu clube de esportes. Ali você formava o seu relacionamento baseado no teu caráter. Tá voltando, João? Ele está voltando. Eu acho que, assim, como as pessoas, elas se animam muito, né? Igual a IA, quando apareceu, assim, as pessoas falam que ia mudar tudo seria feito por IA, e hoje a gente está vendo que a IA, sim, veio para ficar, mas ela ainda é um assistente nosso. Ela não veio para substituir. Nós que temos que evoluir para saber lidar com ela. E aí veio muito essa coisa massacrando até quem tinha essa mente, essa mentalidade de, digo assim, cara, nunca vou conseguir estar no digital, vou ser destruído. Porque veio muito esse embate, né? De forçar as pessoas, e eu vejo, por exemplo, essa época da pandemia, por exemplo, eu trabalhava em banco, ainda estava no mercado financeiro. A digitalização, por conta da pandemia, ela avançou 3, 4 anos em 6 meses, mas foi por necessidade. As pessoas precisaram, que elas não conseguiam fazer um saque se não tivesse o aplicativo no celular. Então, hoje é a mesma coisa, as pessoas têm as suas empresas, elas têm os seus nomes, só que elas precisam escalar isso daí. Só que hoje o digital dá oportunidade tanto para o pequeno, que não tem um nome, não é conhecido, talvez é um cara que chegou agora na cidade, de construir uma trajetória, mas de potencializar aquele cara também que tem um nome, que tem trajetória, que está ali trabalhando, ralando há 5, 10, 15, 20 anos. E ele fala assim, cara, eu preciso escalar, agora eu quero fazer mais negócio. O que eu posso fazer? Usar o digital como um potencializador do nome dele. Porque o nome dele ele já roda naquela roda ali, né? E alguns clientes que eu estou atendendo hoje, por exemplo, a última cliente que eu atendi,
Nós vamos fazer um posicionamento para ela e a primeira dor dela, para vocês verem, eu não tenho mais agenda para atender novos clientes. Então, é uma dor boa, né? Só que o quê? Ela tem de ticket baixo. Então, a gente precisa aumentar o ticket dela. Ela vai reforçar a marca e a autoridade. A gente vai reforçar o posicionamento digital dela para ela ter mais valor agregado, a percepção de valor dela, tanto aqui na região, no Espírito Santo, aumentar. Quando ela falar o preço dela dobro, triplo, as pessoas vão pagar. Então, a gente fez uma estratégia de posicionamento para quê? Não foi para escalar mais pessoas, mas para aumentar o ticket. Olha que interessante as vertentes que existem. Então, o digital pode ser usado para diversos objetivos. Hoje, o marketing digital para você, empresário, empreendedor, ele é simplesmente a BR que está atravessando o seu país. Se você está fora dela, você está fora das vendas. Hoje o João está arrebentando no Pode Descomplicar aqui, demonstrando esse canal, né? Um canal extraordinário de venda, né? Então, João, fala pra gente aqui, qual é o erro mais comum que você vê nas empresas hoje cometendo nesse marketing digital? Cara, eu acho que o erro mais comum hoje é o pessoal achar que o tráfego pago ele vai resolver todos os seus problemas. Isso daí é de lei. Ele já vem com uma estratégia, por exemplo, eu preciso vender o produto X, o meu serviço X, e já chega com um tráfego pago, um gestor de tráfego, até um estrategista de posicionamento. Olha, eu quero fazer essa estratégia para começar a anunciar. Ô, João, nós vamos repetir essa parte tão boa que ela ficou, cara. Eu acho que essa é a minha dor. Fala de novo, olhando para aquela câmera ali, o seguinte. O maior erro é eles acharem que o marketing digital, o tráfego pago vai resolver o problema. O tráfego pago vai resolver o problema. O tráfego pago é uma das estratégias que vai resolver o problema. Mas ele não vai sanar a dor ali. Então, assim, existe uma estratégia por trás, por quê? O que as pessoas veem pouco? O tráfego pago, ele realmente paga para trazer tráfego. Então, você vai conseguir. Você vai anunciar ali, você vai alcançar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, o quanto você for colocar ali. Mas o que as pessoas não entendem é que essas pessoas, elas vão chegar, elas vão querer ver o quê? Conteúdo. Elas vão querer ver algum valor. Então, se você direcionar só para algo muito específico, você não tiver o que a gente chama, estava conversando aqui, né, o storytelling por trás, por exemplo, eu fui até a página dessa empresa. Eu cliquei no anúncio, me interessei pelo esse anúncio. Mas eu quero ver quem é essa empresa, quem é o dono dessa empresa, quanto tempo tem essa empresa, quais são os canais de venda dessa empresa, como que eu falo, qual que é o WhatsApp dessa empresa, ela tem um link na bio, ela tem um destaque, ela tem uma história, ela tem uma landing page, ou ela tem alguém que vai me ligar, que vai entrar em contato, um funil de vendas. Então, assim, às vezes só faz um anúncio achando que... Mas pode perder. Então, por exemplo, quando você faz um anúncio, independente da rede social, você vai trazer gente. Só que aí o funil, ele vai ali passando, né, por cada etapa, a conversão final, o cara chegar no seu WhatsApp, o cara chegar até o seu funcionário, aí depende muito de uma estratégia por trás. Que as pessoas, às vezes, passam a etapa, né, já quer ir para o tráfego pago. Você não entendeu ainda, mas está tudo passando na frente dos seus olhos. Não feche para você não deixar de ver. O marketing digital deixou de ser só propaganda e virou estratégia do seu negócio, do seu canal de venda. Exatamente. João, o que acontece com quem só depende também do marketing digital? Agora vamos trazer para o relacionamento. O que acontece, então, com as pessoas que só dependem do marketing digital? Onde entra aí o marketing de relacionamento? Cara, o marketing de relacionamento é uma coisa que é difícil a gente replicar no digital, porque é o que a gente fala, relacionamento. Ali foi construída uma confiança. Só que hoje existe no mercado, a gente passou por algumas fases no marketing digital, por exemplo, a Creator Economy, né, a economia da criação. Criar conteúdos tinha se transformado num funil. Então, você queria atrair clientes, você poder começar a criar conteúdo, criar, por exemplo, você fala de contabilidade, ramo de contabilidade. Começar a dar aquelas dicas rápidas, começar a dar conteúdos de valor ali, para atrair as pessoas e falar assim, pô, esse cara está me ensinando aqui, eu vou fechar com ele. E isso é para qualquer tipo de segmento. Isso era a criação de conteúdo. Só que a criação de conteúdo foi se facilitando. Então, hoje, a gente passou para a economia da atenção. Era quem conseguia mais atenção, aí também entrava o tráfego pago no meio, como uma estratégia, conseguia mais essa conversão. Só que hoje, é o que a gente estava falando aqui, é muita propaganda, é muita informação, é muita notícia o tempo inteiro. Então, essa atenção, as pessoas elas estão até meio que apreensivas, porque é muita informação o tempo todo, não sabe nem o que acreditar. Então, a gente chegou na Authority Economy, que é a economia da autoridade.
E isso remete exatamente ao marketing de relacionamento, que a autoridade, essa confiança, é esse relacionamento de muitos anos, de nome, de empresa, e a confiança vem o quê? É você entregar resultado. Você pode ter o melhor nome, você pode ser o filho do conhecido e tudo mais, mas você tem que entregar resultado. E nada fala mais alto que o resultado. O resultado entregue, aí você vai ser indicado, aí vem as indicações. Então, quando uma pessoa está sentindo dor, né? Por isso que eu falo assim, os negócios sempre vai acontecer num churrasco, numa mesa de bar, elas vão acontecer ali, porque é naquele momento que o cara vai estar falando uma dor dele. E se um cara teve um resultado positivo, eu falo assim, cara, procura esse cara aqui. Esse cara é bom. Então, essa indicação, esse relacionamento, não tem tráfego pago que pague o cara, porque ele já vai chegar como a gente chama de lead quente, né? Ele já vai chegar com a confiança em você. Cara, você resolveu o problema desse cara aqui e eu confio 100% nele. E aí, se você resolver o problema desse cara, acabou. Aí vira uma rede de relacionamento. E aí, quando você vai nessa rede de relacionamento ao longo dos anos, fazendo esse trabalho, aí você construiu o seu nome aí e é sucesso total. Você está diante aqui de 3 dinossauros, né, do direito, que construímos a nossa carreira basicamente baseada no marketing de relacionamento, né, onde a entrega, o resultado é o que é de mais importante. E esse sempre foi o meu foco lá. Eu conheço também o negócio dos meus 2 amigos, entregar o resultado acima de qualquer coisa. Existe no nosso código de ética uma previsão de que eu não sou obrigado a prometer resultado, porque a advocacia é uma atividade de meio e não de fim. O que é que isso quer dizer? Você pode me contratar para te defender em um eventual processo, do qual eu vou lhe dizer o seguinte, eu vou te defender. Aí você fala, não, Zé, eu preciso que você vença. Eu falo, não, vocês estão sendo contratados para te defender. E aí, tomara que o AB não veja esse vídeo aqui depois, mas eu prometi resultado a minha vida inteira, irmão. E quando eu não pude prometer resultado, eu disse muito claramente para o meu cliente, falei, o seu processo não tem jeito, nós vamos perder. O que é um bom resultado para você diante do cenário que a gente perde? Pode ser contenção de dano, diminuir o prejuízo, isso pode ser considerado um bom resultado para você? Pode. Quando havia esse alinhamento, eu fechava o contrato. Perfeito. Caso eu não conseguisse alinhar isso, eu preferia, infelizmente, ali liberar o cliente e dizer, olha, meu amigo, fica à vontade para procurar outro, mas realmente aqui é um caso que eu não vou conseguir entregar o resultado e eu não quero chegar na final do processo e te ligar e te dar uma notícia ruim. Isso para mim é muito importante que seja dessa forma, né? E graças a Deus, isso me gerou essa rede de relacionamento que você estava falando. Tudo começa com o primeiro cliente. E o primeiro viram 3, e 3 viram 9, 9, 27, assim sucessivamente, né? E daí, me deparo em 2000 e qualquer coisa, 18, sei lá, que agora eu precisava me posicionar no digital. Quanto é difícil pra gente, né? Como é que foi com vocês? Conta um pouquinho da história de vocês dois também. Rapaz, eu tava achando até ontem que TikTok era só dancinha, o homem soltou aqui que é negócio. Eu não tenho nem o que contar, porque eu não me posiciono até hoje, né? Eu sempre a gente que tá muito vinculado, dinossauros do direito. Tô acabando, tô achando que eu tô na pré-história, né? Mas eu sempre pautei a minha carreira, e é um pouco de tell story, né? Eu sempre pautei a minha carreira num relacionamento, buscando autoridade, sim, no resultado, mas também em outras atividades, como a palestra, como sala de aula, como eventos. Então, você construir uma autoridade no físico é muito diferente de você construir uma autoridade no digital. E aí, antes de talvez responder sua pergunta, eu vou fazer essa pergunta para o nosso especialista. Como é que eu construo uma autoridade no digital? Eu construo uma autoridade no físico de uma maneira muito tradicional. Como é que eu construo autoridade no físico? Estudo, conhecimento, e aí você dilui livros escritos, você constrói uma autoridade de uma maneira tradicional. Como é que eu construo a autoridade? Óbvio, além do resultado, existem outras técnicas, João, que a gente construir essa autoridade no digital. Isso é possível? Como é que a gente faz isso? Sem dúvida nenhuma, mas você está sendo, como é que é? Modesto. Porque fala que não se posiciona, mas semana passada você teve uma palestra, que eu soube que eu vi umas fotos, eu vi você dando uma
uma palestra ele é intencional. Ele é. Então, assim, para você ver que a sua autoridade já transborda no digital, mas não é sua intenção ali, não foi feito para isso. Mas que bom, né? Já é um nível acima. Qual que era a pergunta mesmo? A pergunta é como é que eu me posiciono, como é que eu crio essa autoridade de maneira digital e não na física, isso, né? Aí. Porque na física a gente se conhece muito bem, nós que somos os 3 dinossauros aqui da mesa, a gente sabe posicionar e criar autoridade de maneira física, né? Sim. Eu sempre, assim, sou apaixonado pela sala de aula. Se eu pudesse hoje, aí o doutor Israel, o doutor Michael, o João sabe isso muito bem, se dizer assim, olha, hoje você vai conseguir ganhar a mesma coisa no magistério e na advocacia, eu equilibraria isso. Meu coração bate tanto quanto para a advocacia como para a sala de aula. Então, assim, onde eu tento construir a minha autoridade? Na sala de aula, Sim. dentro da sala de aula. Então, fisicamente eu sei construir essa autoridade. Agora, no digital eu não sei fazê-lo. Então, a minha pergunta é, como que eu construo uma autoridade no digital? Como que eu trago esse marketing de relacionamento pessoal para esse mundo, para esse universo digital, que vai para além daquela pessoa que eu conheço? Você disse aqui com muita sabedoria que nós fechamos os negócios no churrasco, no almoço, no cafezinho. Como é que eu faço no digital? Como é que eu vou influenciar? Como é que eu vou transferir essa autoridade para alguém que está em Brasília, por exemplo, Rio, São Paulo, longe, e eu estando aqui no Espírito Santo, como é que eu consigo isso no digital? Tem uma fórmula mágica? Claro, mágica não tem não, mas tem uma fórmula. E assim, é natural que o marketing digital, assim como qualquer outro mercado, existe muita gente ruim, existe muito picareta que faz de qualquer forma, e às vezes também usa o marketing digital de forma errada. E como todo mercado ele tem um nível de maturação assim que ele vai amadurecendo, o mercado digital começou ali, então qualquer coisa as pessoas meio que acreditavam. Hoje o público em si está mais inteligente, então por isso que cada vez mais essa distância tem se diminuído. Porque o quê? Eles querem pessoas próximas, eles querem pessoas não que conheça, mas é aquele famoso assim, eu só compro daquela empresa que se acontecer alguma coisa eu vou bater lá na porta, eu vou lá cobrar, eu sei onde que é o endereço. Então o digital está indo para isso daí. Porque eles têm que saber a história dessa pessoa. E quando a gente fala que pessoas não compram mais de empresas, compram de pessoas, quando, por exemplo, vamos supor que você vai se posicionar no digital hoje. A última coisa a falar é sobre o que você faz. O que você vende, o seu produto, o seu serviço, a sua empresa. Você vai falar a sua visão de mundo, o que você aprendeu, o que você gosta, como estava falando, o seu propósito. Gerar conexões, Por que você tem sua empresa? Por quê? Porque ali várias pessoas vão se identificar com a sua visão de mundo, com o que você construiu, com o seu conhecimento. Então, você vai começar... tem gente que precisa muito desse conhecimento. E você é um cara que tem muito conhecimento, que você pode dar pílulas ali. Hoje eu vou compartilhar isso, vou compartilhar aquilo. E quando você constrói isso daí, uma das maiores tendências, quando a gente fala de marketing digital para 2026, se chama perfil curador. Curador de curadoria, não de sarar, né? Por quê? Diante de tanto ruído, esse cara que vai me indicar um bom livro, esse cara que vai me indicar um bom restaurante, esse cara que vai me indicar, cara, você está precisando de uma consultoria, está precisando de um advogado, tem um cara aqui que eu vou te indicar. Esse cara, ele faz essa curadoria, ele tira o ruído para você e vai te direcionar. Então, isso tem criado autoridade, porque aí você não foi na intenção de vender, mas o cara falou assim, tudo que esse cara me indica é bom. Esse cara faz leitura de mercado boa. Esse cara tem uma visão boa. Você criou autoridade. Então, se for intencional de você depois vender um produto, um serviço ou escalar, isso vai ser muito mais fácil, por exemplo. Eu sei que hoje, nos negócios de vocês, talvez não tenha essa visão de escalar. Já está num nível bom ali, talvez aumentar o ticket. Mas existe um mundo muito grande, por exemplo, você ser convidado, você se tornar um formador de opinião e ser convidado para um momento como esse aqui. Imagina quantas pessoas boas que sabem muita coisa em casa, os empresários aí, mas que a gente não sabe o nível de conhecimento deles porque eles não estão mostrando isso, né? Que a gente poderia convidar. Ou se transformar em um palestrante, ou ser contratado para uma mentoria, para a empresa. Então, existem níveis de escala que às vezes a pessoa nem imagina. Formar outros advogados, formar outras consultorias. Então, assim, a autoridade vem se construindo agora, só que não é tão fácil criar uma trajetória. Tem que ter essa trajetória por trás. Eu acho que a diferença do marketing digital lá atrás, as pessoas construíam o que elas quisessem. O que elas dissessem no digital era confiável. Hoje as pessoas checam. Esse cara tem 20 anos de mercado mesmo?
esse cara tem isso que ele está falando mesmo, ele tem essa especialização, esse MBA, essa formação. Então, as pessoas estão mais atentas a isso. Você que é o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, está tendo, nesse momento, a oportunidade de escalar a nível nacional, estando em qualquer lugar do Brasil, assim como no interior de onde eu venho, que é lá de Barra de São Francisco, João. É mesmo? Tá vendo como é que é? Barra de São Francisco, 42 mil habitantes, falando com o Brasil, com 200 e tantos milhões. Aí, ó, que fantástico, né? Então, isso é o digital, é uma porta aberta para o mundo, né? Sim. Então, é fantástico a gente ter a oportunidade de conversar sobre isso e falar para quem está lá do outro lado da tela as oportunidades que talvez eles estão perdendo. Como você disse, tem muita gente boa aí que às vezes está deixando de se apresentar, né? É o famoso assim, o feito é melhor que o perfeito. Perfeito, né? Isso aí. Então, comece a se mostrar, comece a mostrar a sua história antes de querer fazer com perfeição, porque você precisa ser visto, você é tão bom quanto. Né? Eu vi uma frase recente que mexeu demais, e me causou até um certo arrependimento de não ter começado antes, que o fato da gente ser mais conservador, essa galera da advocacia, ela já tem isso meio de ser mais conservador realmente. E da gente ter conseguido chegar até aqui bem, só com o marketing de relacionamento, ele nos impediu, gerou uma barreira realmente. Sim. Mesmo o Isaac, que é um perfil de palestrante a vida inteira, de professor de sala de aula, para 30, 40 ou 1.000 pessoas, ele está lá bem para falar. Ele também não buscou esse mundo digital, onde é ele com uma câmerazinha, é desconfortável, mas ele com 1.000 pessoas era tranquilo, né? E o problema nisso, e a gente achava que não tinha problema, o problema, ele foi assim, estamparam na minha testa esses dias atrás, quando me disseram o seguinte, o problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Isso é forte. Porque a gente fica daqui de trás da telinha vendo outras pessoas, outros profissionais da nossa área, às vezes, se posicionando e entregando um conteúdo ali que a gente sabe que é um conteúdo generalista, que é um conteúdo superficial, que é um conteúdo que realmente não vai ajudar o cliente. Mas é ele que está lá. É ele que o cliente vai fechar. Esse é o ponto. Enquanto a gente está sentado no sofá criticando. Quando deveríamos estar se posicionando para que isso não acontecesse. Então isso é mais do que uma aula, isso é um chamado intencional para você que está aí, que é um profissional altamente capacitado e que, assim como a gente aqui também, pecou, perdeu o time, demorou para se posicionar e viu muitos maus se posicionando na nossa frente. Então lembre-se bastante dessa frase, que ela me marcou muito. O problema maior não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Levanta desse sofá amanhã, hoje ainda, e vai para o digital sim. Não precisa inicialmente pensar em escalar, em conquistar novos clientes. Pense inicialmente em agregar algo para alguém, entregar algo de valor para alguém. Como é o objetivo do nosso podcast aqui? Nada mais é do que entregar conteúdo de valor para quem nos ouve. E isso automaticamente, por consequência, vai te gerar um reforço. Um reforço da sua marca, né? da sua autoridade, vai te posicionar de alguma forma. E aí, futuramente, a venda vai passar a ser uma consequência também, né? Perfeito. Pegando um gancho aqui com Israel, a gente sabe que por trás de todo o sistema de rede, de relacionamento, rede de negócio, rede social, tem um algoritmo. Fala um pouco pra gente sobre essa situação do algoritmo, como é que a gente enfrenta essa circunstância do algoritmo para gerar essa autoridade que o Isaac estava falando agora há pouco, para a gente poder colocar essa pessoa que está lá do outro lado da tela, pequenininho, com medo ainda, para ele poder startar o seu negócio. Rapaz, quando a gente fala de algoritmo, já começa a complicar, complicar um pouco. Mas vamos descomplicar, né? Descomplicar o algoritmo. Vamos descomplicar. Você quer que eu fale uma visão marketing ou uma visão realmente para o empresário? As duas? Para facilitar a vida do empresário. Vamos lá, tenta falar um pouquinho das duas aí para a gente poder... Cara, vou dar uma dica bem descomplicada. Empresário, cara, não se preocupa com o algoritmo. Faz o seu, o feito é melhor que o perfeito, só que não se preocupa no sentido assim, faça com qualidade. E como eu vim desses dois mundos, eu atendi mais de 3.000 empresas no mercado financeiro e eu sei o dia a dia do cara. O cara está preocupado com o fornecedor em pagar o fluxo de caixa e aí o capital de giro, e aí o funcionário saindo, outro tá de licença maternidade, e aí tem que buscar o filho na escola. Então, assim, a vida do empresário é corrida. E aí chega um cara lá e fala assim, preciso que você grava um vídeo aqui para fazer não sei o quê. Eu sei que o cara fala assim, cara, não tenho tempo para isso.
E realmente assim, só que hoje era muito falado nesse marketing, precisava parar, fazer produção. E 2026, e eu esperei muito por isso, o conteúdo orgânico, ele engaja mais que qualquer conteúdo mais elaborado. Então, assim, é claro que existem níveis, né, de empresa, mas o pequeno, o seu celular é a sua maior ferramenta. Então, só se preocupa o quê? De estar com uma tela limpa, de estar com um áudio bacana, não tem microfone, mas não tem muito barulho em volta. O que o mercado hoje procura é clareza. Clareza e autenticidade. Então, assim, se tem uma coisa que o empreendedor sabe ser autêntico, todo mundo tem a sua forma de vender, todo mundo tem a sua forma de falar, e isso é único, não tem como ser copiado. Você pode até pegar a referência de alguém, mas você tem a sua única forma de conversar e de mostrar e de ver o mundo. Então, quando você começa a falar ali do seu segmento, e é claro que você tem que ser intencional, você não precisa se expor demais também, mas até um certo nível, suas dores, quais suas dificuldades, suas vitórias ali, você vai falando aos poucos. É muito bacana também dar essa mesclada entre empresa e seu perfil pessoal, de um nível que você também tem essa segurança, né, de proteger a família, de proteger a sua história, mas mostrar ali um ponto para conexão, gerar conexão. Quando as pessoas se conectam com você, elas vão comprar de você. Então, para começar no digital ali, não se preocupar com o algoritmo. Mas por quê? Posteriormente, ter essa preocupação, porque o algoritmo ele é para te potencializar ou ele te trava, né? Então, quando a gente fala de rede social e plataforma social, o que era rede social? Você seguia os seus amigos ali, né? Sua família, e quando você entrava lá, aparecia seus familiares. Hoje, o que menos você vai ver são pessoas conhecidas. Você vai ver a propaganda, você vai ver... Porque o algoritmo, ele entrega de acordo com o consumo. Então, ele entende o seu consumo. Antigamente, a gente falava que o Google, né, ouvia a gente falando no celular. Então, assim, eu estou falando de um tênis aqui com você. Daqui 20 minutos vai aparecer um anúncio de tênis para mim. Então, assim... Com toda certeza. O mercado é assim. Então, hoje, o algoritmo, ele entende... O vídeo Vamos falar de advocacia. Aparecer para todo mundo lá depois. Então, hoje, por exemplo, se eu estou pesquisando algum assunto de advocacia, eu preciso de um advogado, eu preciso fazer uma defesa de alguma coisa, não tenho referência de advogado, eu vou pesquisar. Cara, ele vai olhar qual eu pesquisei, qual tema, quando passar meia hora, vai começar a me indicar. Tem a indicação orgânica, que realmente, assim, o algoritmo vai procurar alguém na região ali, já vai indicar. Poderia ser você, mas ele vai dar preferência primeiro ao tráfego pago, quem está pagando ali para indicar. Então, por isso que tem que ter estratégia ali. Mas o algoritmo, se você ficar refém dele, você não produz. Por quê? Porque tudo é técnica. Para você fazer um vídeo, você tem que ter o gancho, você tem que ter o enredo, o roteiro. Aí pensa o cara lá parando o dia dele para entender técnica de gatilho mental, como fazer persuasão, como se portar. Então, ele vai travar. Então, por isso que para começar é pegar, fazer e gravar. João Musso, de Aracruz, está famosíssima, na verdade, da escondida, mas belíssima praia de Gramuté. Não sei, já tiveram a oportunidade de conhecer? Não tive a oportunidade. Conheceu o João? Não já conheceu Aracruz? cara. Então conheçam a praia do Gramuté em Aracruz, do lado de Santa Cruz, da Grow Digital, uma das maiores e mais interessantes empresas. 2 perguntas para finalizarmos. Vamos abrir um quadro novo aqui? Vamos inaugurar um quadro novo do Pode Descomplicar? Podemos, Sempre que chegarmos ao final, faremos as razões finais orais boa, do nosso Pode Descomplicar. Mas quem vai querer fazer hoje? Deixa eu fazer 2 perguntas. Eu já fiz uma no episódio anterior, sem ter lançado o quadro. Vamos lá, vamos fazer o resumo. Eu tenho 2 perguntas bem rápidas, 2 minutinhos para a gente fechar. Tô começando agora. É tarde? E a outra pergunta, é possível você ter marketing de relacionamento dentro do digital? Para a gente finalizar isso e depois vamos para as razões finais. Último quadro do nosso Pode Descomplicar. Cara, por coincidência ou não, né? Acho que tudo existe uma razão. Eu estava escrevendo um artigo na semana passada e o nome do artigo é assim, Eu Estou Atrasado? Então, 2026... Não acreditamos em coincidência, eu te Começamos o dia falando sobre isso, né? O artigo. Porque essa pergunta é muito natural. E no marketing digital, tem pessoas que começaram há 10 anos atrás, né? Quando não existia toda essa facilidade. E eu digo com propriedade de um cara que está estudando bastante, vendo esse movimento. 2026 é o melhor ano para começar a criar conteúdo.
não tem outro ano melhor para começar a criar Começamos conteúdo. certo, então, Que maravilha. Ótimo, Porque ótimo. isso é excelente. Porque hoje o que está dando realmente essa autoridade? É a sua trajetória, é a sua essência, é você não criar um personagem digital, é você ser quem você é e esse conteúdo orgânico sendo aceito finalmente, porque saturou, né? Era muita edição, era muita coisa. Então, por exemplo, uma empresa ser bem vista, ela tinha que contratar N profissionais, e contratem, todos são muito bons, mas era muito a escala. Então, o pequeno, que não podia pagar por aquilo, ele não conseguia escalar. E hoje o conteúdo orgânico ele é muito bem aceito. Ele só tem que vir da essência. E, é claro, com uma estratégia. Então, ou um profissional ali te acompanhando, ou, por exemplo, esse ecossistema que vocês têm aqui na Enjoy, a maioria ali cria certos conteúdos que vocês podem chegar, cara, como que você cria isso aqui? Como que você faz isso aqui? Me ajuda, me dá uma dica, eu tenho certeza que vocês vão dar esses conselhos ali para o cara começar. Então, 2026 é o ano da virada. Que maravilha, cara. Então, fazendo as nossas razões finais orais, o que a gente aprendeu hoje aqui no Pode Descomplicar, falando de marketing digital versus marketing de relacionamento? Primeiro ponto que o João nos disse que é importante gera sua autoridade. Né? Então, a gente tem que preocupar para fazer essa autoridade acontecer, a gente tem que ter posicionamento de história. Vamos falar da nossa história, por que você veio, o que você construiu, qual é o seu propósito, né? O que você quer fazer para as pessoas? Fale mais de você do que da venda em si. Exatamente. E uma coisa que eu percebi muito com você aqui, João, é que não existe uma guerra entre marketing digital e marketing de relacionamento. Na verdade, eles estão buscando se socializar para fazer um bem comum. É isso mesmo? É exatamente isso. E a grande realidade é que o famoso fantasma do algoritmo, ele se rende à boa aplicação dessas práticas de autoridade, uma boa história de uma boa pessoa, e que negócios são feitos não por produtos e serviços, mas pessoas comprando de pessoas. Foi um bom... Foto com o relator. Isso aí, Foto com o acompanha. relator. Maravilha, nós estivemos aqui então com o João, da Gol Digital. Cara fantástico, chegou aqui, quebrou tudo, descomplicou Precisa tudo. conhecer a praia do Gramuté. Verdade, verdade, O aracruzense verdade. tem que conhecer a praia de Gramuté. Muito bom. Então, gente, esse foi o 4º episódio do Pode Descomplicar com o João da Gol Digital. Fica aí a dica para você seguir, descomplicar o seu marketing e você ter também um posicionamento para conversar com a empresa que gera para você todo esse questionamento, todo esse relacionamento para você entrar no digital. Fica aqui, então, o nosso Pode Descomplicar de hoje, com todos nós, Israel Feriani, Isaac Pandolfo e eu, Maicon Cortes, encerrando com o João, da Gol Digital. Beijão e até breve. Até a próxima, Um pessoal. abraço. Boa tarde.